é uma dúvida não, tem pastores que têm visões diferentes, pastores até ungidos, pastores que é muito usado por Deus, mas que hoje estão se falando muito isso, que o batismo, aqui no começo do século teve uma briga, qual era a evidência do batismo do Espírito Santo? Aí muitos estão falando que a evidência é isso, é aquilo, mas qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Nós falamos no começo do batismo, qual é a evidência? Esse tema ele já é mais delicado, porque já não é o nós e eles lá, né? Aqui a gente já está falando de pessoas que são do nosso meio. Dos renovados. Pessoas que nós até respeitamos, né? Ministros respeitados, usados por Deus em curas e milagres, mas que defendem um batismo com o Espírito Santo não necessariamente evidenciado pelo falar em línguas. E eu não creio nisso. Eu creio veementemente que tem gente que vai pensar isso porque confunde o ser habitado pelo Espírito Santo. Aquela pergunta que a gente respondeu logo no início. Eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu sou batizado com o Espírito Santo desde que eu me converti. Isso daí é um outro entendimento. Mas até os que creem na experiência do batismo, que é diferente de já ser nascido de novo, ter o Espírito Santo, esses vão defender que não necessariamente tem que ter evidência do falar em línguas. Só que assim, eles só conseguem falar sobre isso à luz de experiências, nunca à luz da Bíblia. Nunca à luz das... Quando a gente vai para a Escritura, não tem jeito. Não tem texto. Você começa aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro ele está... Deixa eu abrir aqui, tirar essa Bíblia grega aqui, que ela é meio complicada de achar os textos. Pedro, quando ele está explicando o que aconteceu ali em Atos 2, ele diz o seguinte, ó, Atos 2, versículo 33, Atos 2, 33. Diz assim, falando de Jesus, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouves. Derramou isto o quê? A promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? O batismo com o Espírito Santo. Jesus falou no capítulo 1, envio sobre vós a promessa do Pai que de mim ouvistes. Sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a promessa do Pai aqui é o batismo. Pedro está dizendo que o batismo é isto que vedes e ouves. Então, primeira coisa, não existe batismo invisível e inaudível. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Não foi. E alguns talvez o Espírito Santo tentou te batizar, talvez você sentiu uma unção. Eu vou falar isso. Será que a pessoa caiu, sentiu aquele fogo, eletricidade? Não, ela recebeu uma unção. Até uma pessoa que já é batizada com o Espírito Santo pode receber uma unção. Ela não está sendo batizada com o Espírito Santo ali. Ela foi batizada quando ela foi batizada. Sim. Ela está recebendo uma unção, um toque. Mas o batismo com o Espírito Santo, Pedro está associando ao que pode ser visto e ouvido ali. Derramou isto que agora vedes e ouves. O que eles estavam vendo e ouvindo? As línguas. Então, batismo com o Espírito Santo, Pedro está dizendo, é isto que agora vedes e ouves. Tanto é que quando tem o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 10, na casa de Cornélio, o fato deles estarem falando em línguas foi o que comprovou para os judeus que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Igualmente nós no início, eles disseram. Aí, a ponto de Pedro dizer, quem pode negar a água a estes que, assim como nós, receberam o dom do Espírito Santo? Assim como ele está falando de quê? Do mesmo jeito. O que foi visto e ouvido lá em Atos 2, foi visto e ouvido aqui. Eu ministro o batismo com o Espírito Santo e ajudo pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo há 16 anos. Desde que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, logo em seguida eu já comecei a ajudar pessoas a receber. Sempre com evidência de falar em línguas.
Sempre com evidência de falar em línguas. Pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, pode ser um grupo grande de pessoas, todas vão falar em línguas. Já chegou pessoas para você, pastor, já recebi o batismo, mas não fala em línguas. Então, eu vou ter muito cuidado para não ofender essa pessoa, não vou falar de uma forma... Mas já chegou? Já não aconteceu? Muito. Vou tentar não ofender a pessoa, mas eu vou dizer para ela assim, olha, você não completou. Talvez o Espírito Santo estava ali querendo te batizar, mas por falta de entendimento você não completou. Então você precisa falar em línguas. Eu não entro muito em questão teológica nisso, porque senão eu vou atrapalhar ela de receber. Fala, vem cá que eu vou te ajudar a falar em línguas. Era para você ter falado em línguas nesse dia, então você não falou, mas vai falar agora. E aí eu oro pela pessoa e ela começa a falar em línguas. Então, em todos os outros textos, você vê que o batismo com o Espírito Santo nunca pode ser considerado algo sem uma manifestação verbal. Em Atos capítulo 19, Paulo impõe as mãos sobre 12 discípulos. Os 12 falam em línguas. Em Atos 2, quantos falaram em línguas? Todos. Em Atos 10, quantos falaram em línguas? Todos. Todo lugar no livro de Atos. Mas o livro de Atos é só uma narrativa, não é doutrina. A palavra de Deus é doutrina. E em Atos a gente está vendo o padrão, a gente está vendo o Espírito Santo em ação, a gente está vendo o negócio acontecer. Então aqui, como é que se faz ciência, né? Observando? Observando, início de tudo. Então, se eu quero saber como que é batismo com o Espírito Santo, nada melhor do que ver como que o Espírito Santo batizava aqui. Como que isso acontecia em Atos? E todas as vezes você vai ver, as pessoas, todos falam em línguas. Se isso aqui não, se o Espírito, imagina, se Deus quisesse me mostrar que não é assim, que um vai falar em línguas, outro vai ter visão, um vai falar em línguas, outro vai fazer outra coisa, para que ele deixou um exemplo tão claro na Bíblia, onde todos, por que em Atos 2 não diz assim, uns falaram em línguas, outros interpretaram, outros profetizaram? Por que será que esses pastores, alguns até são renovados, ministram curas, milagres e são usados por Deus? Chegou nessa conclusão que não tem base bíblica, né? Não tem algo na Bíblia que prova isso. Não tem. Se você for para Atos, o único lugar que fala de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e não dá uma ênfase ali na manifestação, não diz que estavam falando em línguas, não diz claramente que estavam falando em línguas, mas você conclui que estavam porque você tem ali Simão Mago, que ele olha e ele se impressiona, ele quer até apagar para poder ter aquele mesmo poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas também serem batizadas. Imagina que estava ali uma mímica, né? Pedro botava a mão na cabeça da pessoa, receba o Espírito Santo. Aí a pessoa, amém, glória a Deus, obrigado. E saiu. Receba o Espírito Santo. Amém, eu recebo. Você acha que ele ia querer pagar? Não ia impressionar ele. Teve que ter algo ali que o impressionou. Ele já tinha visto Filipe levantar coxo, expulsar demônio. Então, teve algo ali visível, audível, teve uma manifestação ali algo sobrenatural que fez com que ele quisesse até pagar por aquilo ali. Se a gente for fiel numa hermenêutica, né, que é o que eles gostam muito, fala numa hermenêutica, o que é que ele viu e ouviu? O que Pedro disse que derramou isto, que vedes e ouves? Se Pedro disse que o batismo com o Espírito Santo era aquilo que eles estavam vendo e ouvindo em Atos, o que você acha que Simão Mago viu e ouviu lá em Atos 8? Pessoas cheias do Espírito falando em línguas. Então, não tem. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que praticamente é uma regra, é um padrão. Todos que eram batizados com o Espírito Santo falavam em línguas. Por que surge essa questão de eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas? Não necessariamente a pessoa... São as famosas teologias do fracasso. Para justificar. Você fracassa e você cria uma teologia para justificar o fracasso. Então, por exemplo, o pastor que ora pelo doente, o doente não é curado, eu preciso de uma justificativa. Tanto para deixar o enfermo bem e para eu ficar bem como ministro. Porque se eu falo que é a fé do doente, eu estou magoando o doente. Se eu falo que eu que não tive fé ou não tive unção, eu fico mal como ministro. Então vamos botar a culpa em quem? Em Deus. Deus
Deus sabe de todas as coisas, né? Tem o espinho na carne de Paulo, tem doença que Deus cura, tem doença que é para o médico curar. Deus cura quando é da vontade. Começa a surgir as teologias para justificar o fracasso. É igual aquele texto lá que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Se fosse hoje, ia falar, não, é que Deus não queria, coisa e tal. E Jesus falou, é causa da pequena fé de vocês. Jesus era curto e grosso. Mestre, por que não podemos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Culpa é de Curto vocês e mesmo. grosso. Agora imagina se Jesus não está ali. Ia começar. Por que será, né? Por quê? Jesus já deu autoridade. A gente expulsou, não saiu. Deus é soberano. Já ia começar. Então, são ensinos que eles ficam tentando fechar lacunas. Confortar as pessoas. Então, eu tenho uma pessoa que não fala em línguas. Eu quero confortar ela para ela não se sentir inferior a quem fala em línguas. Eu não quero confortar ninguém, eu quero que ela fale em línguas. Isso não ajuda. Essa teologia do conforto não ajuda. Eu não quero confortar o doente, dizer que Deus tem um propósito. Eu quero ensinar ele sobre... Se eu orei por ele e não foi curado, eu vou ensinar ele sobre fé, sobre confessar a palavra. Eu quero que ele seja curado, eu não quero que ele fique confortável. Então são paliativos. Eu não quero que a pessoa... amém, eu não falo em línguas, mas... tá bom, né? Nem todo mundo vai falar em línguas, foi importante que eu sou batizado. Não, eu prefiro, e é por isso que eu tenho êxito no meu ministério em levar as pessoas a falarem em línguas, porque eu tenho convicção de que Deus deseja que todos falem em línguas, e que falar em línguas não é algo complicado, é algo fácil, se a pessoa tiver as informações corretas. Esse tipo de ensino pode parecer que está ajudando, porque está fazendo a pessoa que não fala em língua se sentir bem, mas está atrapalhando. Então vamos deixar claro. Primeira evidência, número 1, do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. É isso que eu acredito também, junto com o pastor Danilo. Eu acredito porque é o que está na Bíblia, não tem outro texto. O texto é Atos, né? Então, quem não acredita nisso tem que mostrar na Bíblia, não tem como. E eles só não veem isso no ministério deles porque eles não pensam assim e não ensinam assim. Como eu penso assim e ensino assim, todas as pessoas que eu ministro batismo com o Espírito Santo têm a evidência de falar em línguas. E por incrível que pareça, pastor, ainda muita gente, eu queria... Aparece lá, principalmente no TikTok, o pessoal comenta mais, né? Interage mais. Eu quero tanto falar em línguas. E aí eu só falo, então assiste completo que você vai falar. Eu mando para assistir completo. Meu desejo é tanto falar em línguas. Muita gente ainda nessa busca querendo... Mas como foi falado já aqui, questão do ensino, por isso que esse programa vai ajudar muita gente, então já vai compartilhando. Então, é cheio do Espírito Santo, fala em línguas. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.